Igreja Bíblica Brasileira, pregando livros da Bíblia. Cada domingo nós falamos de um livro da Bíblia e tem sido uma jornada interessante. Alguns livros são mais fáceis, outros são mais difíceis. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Hebreus, ou o livro aos Hebreus. Eu gostaria de começar então considerando, e esperamos que a gente consiga fazer uma visão panorâmica dos 13 capítulos desse livro, que vai ser uma tarefa considerável. Mas eu queria que você pensasse por um momento o seguinte: quem, em sã consciência, escolheria trocar aquilo que é melhor por aquilo que é inferior ou pior? Quem, com juízo perfeito, faria uma troca dessa? Por exemplo, você sabe que quando você lê sobre a história do banho, como o banho se desenvolveu até o nosso dia, os nossos dias, ele tem uma história interessante. Porque primeiro as pessoas não tomavam banho sempre. Durante um tempo eles tomavam banho frios, depois eles passaram a ter banhos públicos. Você já imaginou ter que tomar banho público? Já pensou? Chegar todo mundo para tomar banho, você vai tomar banho com um grupo de pessoas? Terrível. Cada vez que você tiver aquele seu momento de privacidade tomando banho, agradeça a Deus, porque as coisas melhoraram. Mas não só isso, você sabe que até o sabonete hoje que você pode ir no supermercado escolher o tipo de sabonete que você quiser, nem sempre foi assim. O sabonete antes era um composto feito de banha, de gordura animal, com algumas especiarias, e aí passava isso no cabelo. Já pensou? Quem em juízo perfeito vai querer voltar para isso? Tudo bem, se você estiver fazendo uma viagem num ambiente inóspito e você tiver que tomar banho de canequinha 1, 2, 3 dias, porque é uma viagem, é aceitável. Mas quem vai querer voltar a tomar banho de canequinha? Ou como essa senhora me contou que durante muitos anos, durante a infância dela, o banheiro na casa dela, a latrina, nada mais era do que uma fossa, um poço aberto. E eles cobriam como davam, com umas tábuas, como davam, e tinha uma janelinha ali naquele lugar, e aquilo era a visão do inferno. Bom, quem em juízo perfeito, gente, vai querer voltar para aquilo? Mas você sabia que espiritualmente, às vezes nós fazemos isso? Nós largamos aquilo que é melhor para abraçarmos aquilo que é inferior e pior. Me faz lembrar da época que o Silvio Santos tinha aquele programa de TV, que a pessoa entrava dentro de uma cápsula, punha um fone, e ele falava assim: olha, você quer trocar esse tênis Montreal por uma laranja? Vocês lembram? E a gente estava assistindo, falava: não troca. E a pessoa dizia: sim! E você em casa quase morria. E o ápice daquele show era quando chegava a bicicleta. Você troca essa bicicleta linda por um chaveiro velho. E a gente dizia: não. E a pessoa dizia o que lá? Sim! Você fala: como pode? Mas ninguém que esteja com as suas faculdades no lugar certo, que esteja ouvindo a história, discernindo a vida, faria uma troca dessa. Mas o livro de Hebreus é um livro que trata desse assunto. Trata exatamente de gente que decidiu fazer uma troca. Aliás, não apenas uma troca qualquer. De gente que decidiu, vai parecer uma redundância, voltar atrás. Gente que decidiu voltar à velha vida, aos velhos conceitos, às velhas ideias. Para a gente considerar um pouco o que estava acontecendo, nós temos que reconstruir o contexto ali. Primeiro, esse livro em nenhum lugar diz aos Hebreus. Essa é uma dedução lógica, porque todo o seu conteúdo é um conteúdo judaico. Ele fala de história de judeus, de religião de judeu, ele fala de heróis judeus, todo o seu cenário é judaico. Daí o nome aos Hebreus. Não dá tempo para explicar a diferença entre hebreus e judeus. Um outro dia a gente faz isso. É daí que vem a ideia, algo extremamente enraizado no judaísmo. Mas outra coisa importante que nós precisamos considerar: não há qualquer referência à prática pagã, não há referência a gentios, não há referência a falsos deuses, nada disso. Tudo que você encontra ali é fortemente judaico. E o que está acontecendo? Bom, Nero subiu ao trono.
E como todos os verbos do livro estão no presente, por exemplo, quando ele fala do sacrifício de animais, ele coloca no presente. Quando ele fala do sistema sacerdotal levítico, ele põe no presente como algo que está acontecendo. E nós sabemos que no ano 70, o general Tito Vespasiano destruiu o templo. Então, os incidentes que estão descritos nesse livro aconteceram antes do ano 70, talvez 64 até 69. E Nero, que está no poder, está cultivando uma animosidade por um grupo de pessoas chamados cristãos. Uma das razões é porque, você lembra, as pessoas dizem Ave César, não era isso? O imperador era praticamente adorado, mas o cristão não submetia a isso, ele diria Ave Christus. Cristo é o Senhor, Cristo é o Kyrios, é o Senhor da minha vida. E isso criava uma certa instabilidade. Um outro problema é que os romanos, eles fortaleciam as tradições, aquilo que pudesse garantir controle social. E ser cristão, no discernimento romano, implicava numa ruptura com as tradições judaicas. E eles entendiam então que o cristianismo poderia ser uma ameaça ao status quo que eles tinham. Então a perseguição foi se desencadeando. Agora nós sabemos do livro que essa perseguição que eles estavam enfrentando não era uma perseguição ainda do tipo que levasse alguém ao martírio. As pessoas ainda não estavam sendo executadas por sua fé. Mas eles estavam tendo seus bens espoliados, seus filhos estavam sendo presos, eles estavam vendo... Imagina você ver seu filho sofrendo bullying na escola toda semana por conta da sua fé. Abra por favor a sua Bíblia, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Se você encontrou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então o que nós sabemos, eles estão sofrendo uma severa perseguição, mas ainda não estão sendo martirizados pela sua fé. Vamos ver mais uma referência, capítulo 13, versículo 3. Se você encontrou, diga amém. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Duas informações importantes: não estão sendo martirizados, não estão sendo mortos pela fé, mas estão sendo colocados no cárcere, estão sendo maltratados. E ele diz assim: lembrem-se deles. Não é lembrar de qualquer encarcerado nesse contexto. O encarcerado aqui é alguém que está preso por causa da sua fé. Esse é o contexto de Hebreus. Vamos ver mais uma passagem. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 32 até o 34. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição, pois por um lado fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Essa palavra melhor é uma palavra que é favorita do autor de Hebreus, e nós não sabemos quem é com absoluta certeza o autor de Hebreus. Eu tenho uma ligeira inclinação a favor de Paulo, mas não colocaria meu pescoço na guilhotina por isso. O fato é que é a palavra de Deus, é inspirada a palavra de Deus. E aqui ele está dizendo: veja o que vocês já enfrentaram, vocês já perderam bens, vocês já viram pessoas sendo presas, vocês sofreram com pessoas por causa da sua fé, porque vocês sabem que vocês têm algo de melhor. Importante essa palavra.
Vocês sabem que existe algo melhor. Então é importante que o cristão entenda isso, ele tem algo melhor. Mas vamos calçar as sandálias deles por um momento? Como você responderia a essa situação? Seus filhos vão para a escola e voltam chorando todo dia. Vamos colocar hoje, no século 21. O filho vem da escola e está chorando. Por que você está chorando, meu filho? Porque eles estão me maltratando na escola, papai. Eles estão me maltratando porque eu sou cristão. Você está com o seu carro parado num lugar e você chega o seu carro completamente depredado. Por quê? Pelo simples fato de que você é cristão. A sua casa tem os vidros quebrados continuamente. Como você responderia a isso? Você é demitido, você começa a perder os seus bens, você começa a perder as suas coisas, e o evangelho da prosperidade começa a não mais funcionar na sua vida, e você entra em crise, fala, estou perdendo tudo que eu tenho, os meus filhos estão sofrendo, eu preciso sair dessa situação, a única razão que eu estou sofrendo tudo isso é porque eu sou cristão. Como você sairia dessa? Como você lidaria com esse problema? Sabe como eles lidaram? Eles fizeram um exercício de introspecção, esses judeus. Porque nós estamos falando de judeu cristão aqui, judeu convertido. Daí a linguagem de Hebreus. Eles pensaram, pera. Eureka. Achamos a saída. O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E a resposta era um vigoroso sim. Pera. O Deus do Antigo Testamento não é o Pai de Jesus? E a resposta era um vigoroso sim. Então, peraí. O judaísmo naquele momento, era considerado que se chamava de religios licita, uma religião legal, lícita, que poderia ser praticada, registrada pelo Estado, reconhecida. O cristianismo, por outro lado, caminhava em direção a um religios illicita, a uma religião ilícita, ilegal, não registrada. Por isso eu estou sofrendo tudo isso. Mas peraí, o judaísmo é uma religião que cultua o Pai de Jesus. Então, se eu sair daqui e voltar para cá, os meus problemas estarão resolvidos. Você voltaria? Bom, eles voltaram. Começaram a voltar. O estudioso britânico chamado David Paulson diz o seguinte, que para fazer essa migração tinha um trâmite. Para voltar para a sinagoga, uma vez você é judeu e abandonado a sinagoga, para voltar para a sinagoga, você retornar para a sinagoga e gozar dos privilégios, poder voltar a fazer negócio com a irmandade, você precisava vir a público e dizer, eu não creio que Jesus seja o Messias de Israel. Feito isso, resolvido. Voltava a fazer parte da comunidade judaica. Mas seriam só palavras, não é? Yeshua não é Mashiach. Jesus não é o Messias. Fim de papo. E os seus problemas acabam... Veja que tentador! Mas você faria? Você negaria Jesus? Mas eles estavam fazendo. A pressão era grande, reconheçamos. A luta era grande, a dificuldade era imensa. E por conta disso, o que eles faziam então, aqueles que eram recebidos de volta na comunidade judaica? Se ele encontrasse um cristão, ele ia cumprimentar? Não, uma muda de calçada. Se o cristão fosse preso, ele iria visitar? Não. Ele não quer mais se associar com o cristão, como se o cristão tivesse uma espécie de lepra social, como se ser cristão fosse o abraço do afogado. Se ele chega perto, o cristão abraça e leva ele junto. Estão percebendo a complexidade da situação? Então o autor vai agora apresentar nesse livro uma série de argumentos. A estrutura do livro pode ser dividida basicamente assim, o estilo literário dele, ele começa com exposições. Ele faz exposições e depois ele apresenta exortações. Aliás, veja só o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 22. Versículo 22.
ele explica a natureza do livro. Ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis estas palavras de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Ele é uma pessoa interessante, chegar no céu, eu quero conversar. Ele escreveu 13 capítulos de exortação, e ele escreveu poucas palavras. Eu espero que vocês suportem isso. Mas a palavra exortação, ela significa encorajamento, ela significa correção, as duas coisas, encorajamento e correção. Então o que ele faz? À medida que o livro vai se desenvolvendo, as exposições vão ficando menores, as exortações vão ficando maiores. Ele vai ficando mais prático, mais incisivo, dizendo: faz isso, conforme o livro vai se desenvolvendo. Mas em função do nosso tempo aqui, nós vamos considerar o livro em duas partes básicas, como se fosse um esboço muito simples. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 10, todos os argumentos que o autor utiliza basicamente se resumem nisso: não volte atrás. Não volte. Não volte para aquilo que você já viveu antes. Não desista da sua fé por conta das dificuldades que você está enfrentando. No caso deles, voltar é voltar para o judaísmo. Mas e no nosso caso? Quando o calo aperta, quando as dificuldades vêm, quando as tentações vêm ao nosso encontro, é voltar para quê? É voltar para onde? É correr para que lugar? Não volte atrás. E ele começa a explicar por que não voltar atrás. No capítulo 1, ele vai explicar que não se deve voltar atrás. Essa sessão eu chamaria do capítulo 1 até o capítulo 10, sessão negativa. Não se deve voltar, porque Jesus é superior. Porque você experimentou alguém que é superior. Primeiro, superior a quem? Capítulo 1, tendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Jesus é maior e melhor que os profetas. Não é que os profetas não eram gente boa, mas os profetas já passaram. O assunto agora é Jesus. Ele estava dizendo para eles: como vocês, que já deixaram o profetismo e chegaram agora em Jesus, o Filho, poderiam voltar aos profetas? Mas ele continua no seu argumento. Ele diz assim, que Jesus é maior que os anjos. Ele diz: quem dos anjos, ele disse jamais: tu és meu filho? Os anjos, quem dos anjos, ele diz assim: o teu Deus, o teu trono, ó Deus, é para sempre. A quem dos anjos ele diz isso? Está na mesma discussão. Jesus é superior aos anjos. Os anjos são seres extraordinários, espetaculares quando a gente estuda as Escrituras. São fascinantes essas criaturas. No entanto, eles são incomparáveis quando nós pensamos em Jesus. Jesus é melhor. Lembra da palavra melhor? Vocês têm coisa melhor. Jesus é melhor que os profetas. Jesus é melhor que os anjos. E ele vai em frente então. E ele fala no capítulo 3, por favor, se você puder abrir no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória. Está falando de Jesus. Jesus é digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Basicamente, o argumento dele aqui é o seguinte: olha, Moisés era como alguém que cuidava de uma casa, mas Jesus, o Filho, é o dono da casa. Jesus é aquele que edificou a casa. Moisés é bom, mas você ir para Moisés é voltar. Você já recebeu algo superior. Você já está na jacuzzi espiritual e está querendo voltar a tomar banho de canequinha. Mais ou menos, temos de analogia. Vocês estão voltando. Pensem bem, analisem o que vocês já receberam. Não volte atrás. Não permita que as pressões façam com que você desista. Não volte. E depois ele compara no capítulo 4, versículo 8 com Josué. Josué foi um grande líder. O próprio nome dele, o equivalente hebraico para o nome de Jesus, significa aquele que salva, ou Yahvé, salvando, salvação. Mas não siga de Josué, é Jesus. E depois no capítulo 7 ele vai falar sobre os sacerdotes. Capítulo 5 em diante ele fala sobre todos os sacerdotes e a sua incrível jornada. Ele diz assim: mas Jesus é de um outro tipo de sacerdócio.
ele pertence à ordem de Melquisedeque. Vocês lembram disso? Aquela figura misteriosa que aparece no livro de Gênesis, depois é citado aqui novamente. Ele pertence a uma outra ordem, muito superior a todos eles. E um versículo, só para a gente fechar essa comparação, versículo 28 do capítulo 7. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Que coisa linda! Ele está dizendo, como é que vocês podem voltar para o sistema sacrificial com sumos sacerdotes que são fracos? Quando você tem um filho que é perfeito. Como você pode, diante de uma comunidade, negar ao Filho de Deus? Voltar atrás. Talvez nós, queridos, não estamos com esse problema. Talvez nós não estamos com essa questão de voltar para um sistema religioso. Às vezes, tem gente que prefere voltar para um sistema religioso, porque pode lhe ser mais vantajoso em algum sentido. Mas algumas vezes nós queremos voltar para outras coisas quando vem dificuldade, porque pode nos ser mais vantajoso. Mas Jesus é tão superior. Jesus é tão melhor. Como poderíamos nós voltarmos? É esse o argumento do primeiro capítulo até o capítulo 10. Não volte. Você já tem algo que é superior. Você tem algo que é melhor. Você tem alguém que é melhor. Alguém que é superior. Não volte a essas coisas velhas e antigas. Essa é a primeira parte. Ele vai continuando seus argumentos, então esse é de comparação. O segundo argumento que ele vai utilizar é para dizer o seguinte, que existe na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, sombras, mas a sombra não é uma substância. Ele diz assim, se você voltar para o judaísmo, você está voltando para as sombras, ao invés de ficar com a substância das coisas. Por exemplo, aliás, alguém já ouviu falar de estudo de tipologia? Só para eu ver aqui, tipologia. Alguns ouviram. Tipologia é uma linguagem extra-bíblica para descrever aquilo que a Bíblia chama de sombras. É apanhar as ideias e conceitos do Antigo Testamento, transformar em tipos que representam a substância, a realidade. E quando a realidade vem, ele se torna então um antitipo do tipo, né? Enfim. O que a gente tem aqui ele escreve como sombras. Se eu te perguntar, então o que ele queria colocar é essa lógica. Se eu disser a você, você prefere tocar a sombra do seu filho ou abraçar seu filho? Você prefere a sombra do seu carro ou você prefere seu carro? Você prefere a sombra do seu cachorro, do seu pet, lá do seu animal de estimação? Ou você prefere o seu animal de estimação? Claro que eu prefiro aquilo que tem substância, aquilo que é real. E era o que ele estava dizendo, quando vocês estão querendo voltar, vocês estão voltando para as sombras, vocês estão voltando para aquilo que é uma representação deformada da realidade. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, é um filme americano dos anos 50, que em inglês chama-se Daddy Long Legs. Em português chama Papai Pernilongo. A história do filme é um daqueles filmes assim que românticos, né, com Fred Astaire, década de 50. E acontece o seguinte, esse milionário, a história é mais ou menos essa, você sabe que faz pouco tempo que passou, então não lembro bem. Mas ele está fazendo uma viagem, esse milionário, na Europa. E o carro dele quebra por alguma razão. E ele vai parar num orfanato. Mas nesse orfanato tem uma moça de 18 anos de idade que ele acha linda, ele se encanta com aquela moça. Mas ele entende que não era um relacionamento apropriado em função da diferença de idade que eles têm. Ele vai embora para a América, porém ele se torna o protetor daquela moça, daquele orfanato. Ele começa a enviar recursos e financiar os estudos dela, e ela nunca sabe quem é. Tudo que eles sabem no orfanato é que eles viram a sombra desse homem, projetada numa parede.
E como a sombra sempre faz uma distorção, ele aparece na sombra com a perna muito comprida, daí o nome dele long leg, papai de perna comprida, ou papai pernilongo, como um pernilongo, de pernas compridas, todo torto. E ele tem esse imaginário, mas ela fica com essa imagem dessa sombra torcida, envia cartas, ele nunca responde, até que você sabe como é que é coisa de roteirista. Chega um dia nos Estados Unidos, ela agora é uma mulher, fez a faculdade, e se encontra com ele. Aí você precisa de uma caixa de Kleenex, que é aquela hora que as lágrimas começam a escorrer. Você acha que naquele momento ela trocaria a substância, a realidade de quem ele é, pela sombra torcida? Não, porque não faz sentido. Todas as vezes que eu e você, muita atenção nesse ponto, todas as vezes que eu e você trocamos Jesus por qualquer outra pessoa, por qualquer outra coisa, por qualquer outro bem, nós estamos nos agarrando às sombras. Porque Jesus, somente Jesus, é a substância da vida. Jesus, Ele é a substância da vida. O resto, todo o resto com R maiúsculo, não passa de sombra. É por isso que quando chegar a eternidade, a gente entra só. A gente chega diante dele, com ele, para ele, por ele. A substância da vida é Jesus. Para você, será que está considerando voltar, abrir mão disso? Abrir mão daquilo que é superior por algo que é inferior. Veja, não é que são coisas necessariamente ruins, são apenas secundárias. E se aquilo que é secundário me faz desistir daquilo que é primário, que é primordial, que é primeiro, que deveria ter prioridade, no mínimo, meu juízo não está bom, meu discernimento não está bom. Esse é o argumento dele. Um exemplo de sombra, só para a gente ter uma ideia disso. No livro de Gênesis, no capítulo 22, versículos 13 e 14, nós não vamos ler, mas eu vou fazer uma citação. É o episódio em que Abraão, ele vai oferecer o seu filho, Isaac, como um sacrifício a Deus. Lembram da história? E nós não temos também certeza de qual é a idade dele. A maioria dos estudiosos cristãos presumem 12, talvez 14 anos de idade. Mas muitos estudiosos judeus acham que ele já era um homem de 30 anos. Inclusive as reproduções artísticas, que ele era um homem feito, que viajou com o pai por 3 dias, e talvez considerando o que aconteceria. Abraão, você sabe, o livro de Hebreus nos diz que ele tinha tanta confiança em Deus, ele confiava tanto em Deus, que ele pensou que se ele tirasse a vida do filho em sacrifício a Deus, porque Deus era a substância da vida, Deus poderia ressuscitar o filho dele. Que fé incrível, não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé. Que fé incrível. Mas quando eles chegam lá, você se lembra disso, o filho está para ser sacrificado, ele levanta aquele cutelo, né, para executar o menino, aí tem uma voz do anjo do Senhor dizendo: não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. E ele então para, e quando ele volta, ele vê um cordeiro preso num arbusto pela cabeça. Um arbusto, por que preso? Porque tem espinhos. É um cordeiro preso pela cabeça nos espinhos. E ele diz assim: Deus proverá para si o sacrifício. Há uma sombra. Não dá para entender de Deus vai prover o sacrifício e tem um cordeiro com a cabeça presa nos espinhos. O que é isso? Mas é no Novo Testamento. A substância surge. João diz assim que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus tem na sua cabeça uma coroa de espinhos. E aí a gente olha para aquilo que era uma sombra, e agora a gente entende isso aqui que é a substância. E o Antigo Testamento é cheio disso. Ele diz: você vai voltar para aquelas questões enigmáticas, ininteligíveis, como você já recebeu? A expectativa do texto parece mostrar que eles respondem assim: não vamos mais voltar. Não
vamos voltar. Essa era a ideia. Porque o retorno deles, veja, eles estavam abandonando, eles não estavam apenas... Quando você toma uma decisão, você não afeta só você. Você afeta as pessoas que estão à sua volta. Quando eles voltavam atrás, eles estavam sangrando, causando uma hemorragia na comunidade cristã. A igreja cristã estava enfraquecendo por conta disso. Porque os encarcerados não recebiam visitas, os enlutados não recebiam ajuda, eles não tinham mais, não ofereciam mais apoio a ninguém, porque eles estavam se afastando. Agora, a segunda parte do livro, vocês aguentam ainda mais minutinhos? Amém? Amém? A segunda parte do livro, se a primeira parte é não volte, não abandone, não volte atrás, mesmo quando isso é redundante, a segunda parte é vai em frente. Não bastaria só não voltar. Não basta só não voltar. Às vezes a gente acha, não, sabe como é que é? Eu não vou sair, vou ficando por aqui e vou empurrando com a barriga aí. Esse não é o conceito nem da vida e muito menos de ser cristão. Ah, eu estou na igreja, mas eu estou. Para o mundo eu não volto. Para a minha antiga religião eu não volto. Eu estou na igreja, mas eu só simplesmente estou. É como ficar com o carro lá parado no ponto morto. Não vou para trás, mas também não vou para frente. É por isso que do capítulo 11 em diante ele passa a desafiar: prossiga. Agora vá em frente. Continue. Então no capítulo 11 ele apresenta a grande galeria da fé. Vamos ver capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, é recompensador dos que o buscam. Continuam buscando. Um dos campos da teologia, de investigação teológica, chama continuidade e descontinuidade. É o seguinte: o que do Antigo Testamento continua no Novo? Porque nem tudo continua. O que continua? Como não dá para a gente discutir tudo que continua, que não continua, eu quero dizer uma coisa que sem dúvida alguma continua: fé. Fé. O Antigo Testamento era por fé. Aliás, que fé? Porque eles tinham tão poucos elementos para crer. Nós temos tantos elementos para crer, mas eles exerceram fé. E nós devemos exercer fé. Agora veja, não é uma fé que serve para manipular Deus. Não era essa a ideia de fé que ele está propondo a essa turma, essa gente perseguida. Era uma fé de confiança inabalável no caráter do Deus que recompensa, do Deus que é melhor, do Deus que oferecerá o que é melhor. Então, mesmo sofrendo perseguição aguda, mesmo sofrendo a dificuldade, mesmo sofrendo a pressão, eu não vou voltar e eu vou continuar buscando a Deus, porque eu confio em Deus. Ou Deus vai me recompensar aqui agora, ou Deus vai me recompensar na eternidade. Mas Deus é fiel e eu posso confiar nesse Deus. Era essa a ideia. Fé. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perceberam? Ele começa dizendo assim, vocês estão voltando atrás. Não volta atrás. Ah, tá, então não, vai para frente, corra para frente. Não é só, não, então tá. Como é que era aquela canção de caminhando, eu vou, né? Não, correndo. Eu vou correndo. Se livre dos embaraços, se livre dos pesos, se livre das coisas que estão te prendendo, dos pecados, das tentações, dos desapontamentos, das frustrações. Se livre de tudo isso. Corra em direção a Deus. Eu também tenho dias difíceis, gente, claro. Muitos dias difíceis. Eu me lembro um dia eu estava no limite. Sabe quando você sente que você está no limite?
Se alguém me falar bom dia hoje, eu largo tudo. Estava mais ou menos por aí. Eu encontrei um missionário já bem idoso, num evento público. E ele perguntou assim: como vai, Leandro? Em inglês. Aí eu respondi para ele também em inglês assim: eu estou hanging on. Eu estou segurando aí. Ele olhou para mim, regalou os olhos: hanging on? Não. Segurando, não. Você está avançando. Você está prosseguindo. Você está indo adiante. Eu olhei aquele senhorzinho, aquele velhinho, tudo aquilo. E eu disse: amém, o senhor está certo. Não é apenas ir empurrando com a barriga. Isso não é o ideal de Deus para a vida cristã. Avançar, correr, é se livrar do peso, é levantar a cabeça, é ir adiante. Ficar só sentado não basta. É preciso levantar, andar e correr. E que todo o povo de Deus diga amém. Amém. O capítulo 13, então, ele vai concluir apresentando sugestões práticas do que eles deveriam fazer para vivenciarem isso. E nós vamos ver apenas uma referência. Ele diz assim: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade. Por ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Aqui nesse texto, se você continuar lendo, você vai ver várias coisas interessantes, mas basicamente, lembre-se de disposições, exortações. Agora ele vai para a exortação: faça isso, faça isso. Eles deixaram a hospitalidade de lado, não recebiam mais ninguém, não queriam assistir ao irmão, porque eles tinham medo da perseguição. Ele disse assim: esqueça isso, confie em Deus, tenha fé em Deus, vá em frente. Eu estava lendo sobre um espeleólogo, aquela turma que gosta de estudar a caverna. Esse homem, ele foi uma caverna que era muito profunda e muito fria, e acabou morrendo de hipotermia, morreu de frio. E quando tiraram o corpo dele de lá, os companheiros que fizeram o resgate disseram: se ele tivesse continuado a se mexer, não teria morrido. Eu pensei: que lição é essa espiritual? A gente às vezes não voltou, mas parou de se mexer. Tem que se mexer, tem que ir para frente. Sabe um texto interessante no capítulo 12, eu não vou ler, vou citar. Diz assim: buscai a paz e a santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Lembra desse versículo? Sabe como eu pensava que era esse versículo antes de considerar bem o contexto dele? Eu pensava assim: bom, se eu não for um bom menino, se eu não fizer o negócio direitinho, então eu não vou ver Deus. Quando chegar na hora certa lá, eu não vou ver. Mas não é o que o texto diz. O texto vem seguido de uma série de exortações para um encorajar o outro, chamar a atenção do outro: vamos junto, vamos continuar. Diz assim, e ele não diz assim: se você não fizer coisa, você não verá Deus. Ele diz assim: sem isso ninguém verá. Verá em quem? Como é que é isso? Lá, não agora. Se eu não viver uma vida de santidade, ninguém verá Deus na minha vida. Santidade nada mais é do que um tipo de vida que é extraordinário, que é incomum, que é diferente, que não faz como as pessoas fazem. Eu faço diferente. E aí não é assim uma questão de se eu vou ver Deus lá. Não, a questão é se vão ver Deus em mim agora. Sem santidade na minha vida, se é uma vida extraordinária, ninguém vê Deus. Mas se eu confiar em Deus, se eu não voltar atrás, se eu prosseguir apesar da dor e da dificuldade, vão olhar para mim e dizer: tem um negócio diferente nele, tem Deus aí. Eric Liddell ficou muito famoso por causa do filme Carruagem de Fogo. Ele era um homem de profunda convicção cristã, filho de missionários presbiterianos, e era um velocista. Ele corria muito bem. Mas em função das suas tradições, ele conseguiu uma pontuação para competir nas Olimpíadas de Paris, em 1924. Mas ia acontecer no final de semana, deve ser um sábado ou um domingo, e ia contra as convicções dele de que o final de semana ele devia dedicar a Deus. Não vou entrar no mérito se tem um viés legalista ou não, não é o meu propósito aqui. Eu sei que ele não foi.
Ele não competiu. Aliás, o mundo ficou horrorizado. Porque um atleta com a habilidade dele dizia, não, eu não vou, porque eu quero honrar Deus. Não vou. E não foi. Mas como assim, uma espécie de prêmio de consolação, deixaram ele correr os 400 metros. Mas não era o forte dele. O forte dele era aquela coisa de explosão. Pum, 100 metros. Mas ele foi correr os 400 metros. E ele colocou um papel. O texto de Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Os que me honram, eu honrarei. Ele correu com essa parte do versículo. Você sabe que ele ganhou a corrida? Você sabe que ele não só ganhou a corrida, ele quebrou o recorde mundial, sem ter treinado para os 400 metros. Deus está buscando gente que a confiança nele, que o desejo de honrar esteja acima das dificuldades e das intempéries da vida. Porque Jesus, meus queridos, é melhor. Eu pedi para preparar uma canção e eles vão cantar essa canção e em seguida nós vamos orar. Eu queria que você pensasse um pouco nessa letra e pensasse também na sua vida. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servir até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele tem pra mim, melhor que qualquer alma, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servir até o fim. Esse é o meu convite, e esse é o convite do livro aos Hebreus. Servi-lo até o fim. Vamos ficar em pé. Pai querido, nessa noite nós te agradecemos. Te agradecemos por esse livro tão incrível, Pai, inspirado, que nos exorta, que nos encoraja. Eu te agradeço porque o Senhor nos reuniu nessa noite para nos encorajar a não desistir, mas prosseguir. Tome em tuas mãos, Pai, teus filhos e filhas que aqui se encontram, enlutados, que estão sofrendo ou por tentação ou por provação, que eles tenham em Ti, no poder da Tua palavra, do Teu Espírito, forças para irem adiante. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, esse Jesus tão maravilhoso, nós oramos e agradecemos.
Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, você recebe a palavra de Deus nessa noite, diga amém. Amém. Eu não sei se a noite tem café, normalmente a gente tinha um cafezinho de manhã. Tem também? Se você tem problema para dormir, então toma um pouco, tá? Mas bate um papo com o seu irmão, encoraje, diga, olha, vamos em frente, não vamos desistir. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre quem crê, diga amém. Amém. Boa semana em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.